Olá, queridos amigos! Hoje estamos aqui de novo com esse nosso estudo da Gênese. Vamos estudar o capítulo 7, do item 19 ao item 49, né? A segunda parte do esboço geológico da Terra. Então, nós vamos abordar os períodos geológicos, os principais, que é o primário, o de transição, o secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início a esse nosso estudo tão maravilhoso. Então vamos nos conectar, agradecer a espiritualidade por todas essas oportunidades, por tudo que temos na nossa vida, por tudo que somos. Agradecer por esses momentos de estudo que são essenciais e fundamentais para o nosso crescimento, desenvolvimento, para que possamos cada vez mais termos uma maturidade espiritual maior, compreender os nossos desígnios, as nossas missões, colocando em prática dia a dia, pouco a pouco. E com esse estudo de hoje, que os nossos amigos espirituais nos intuam, nos iluminem para toda essa compreensão e agradecer a espiritualidade, as maravilhas desse mundo. O quanto que é imenso, as particularidades, os detalhes para o que nós somos hoje. Porque nesse momento nós vamos estudar todos os períodos da evolução geológica desse lindo planeta, para chegar nos dias atuais do que nós temos e o que nós vivenciamos em todos os momentos. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Que assim seja. Essa figura aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, o primeiro período é chamado primário e é onde ocorreu o primeiro efeito do resfriamento. Então, com o progressivo resfriamento, o que aconteceu? Houve uma solidificação e foi formando uma crosta uniforme, compacta, constituída do que? De granito, pedra. O granito, muitos de nós conhecemos, é uma pedra extremamente dura, é uma massa bem compacta. E o granito, ele não tem divisões como no slide anterior.
ele é compacto, tá? Essa camada granítica, chamada de granítica, é a primeira. É a primeira que formou o globo, tá? A Terra. Então ela envolve a Terra por completo. Foi então sendo depositada, né, sobre ele camadas de outros terrenos devido a quê? A efervescência, né? E a efervescência bem que foi extravasando e o resfriamento disso. E aí nós vamos ver que esse granito, ele tem três substâncias principais. A primeira, uma delas é chamada de feldespato, tá? Então, a hora que eu pesquisei, encontrei essa pedra dessa forma. Na realidade, é um grupo de minerais que tem uma composição química, né? Tem diferentes proporções de cálcio, de potássio, de sódio. E esses feldespato, eles vêm do quê? Dessas rochas graníticas, certo? Então, foi feita a associação de diversos minerais e esse feldespato, ele é até utilizado porque tudo isso existe ainda na nossa natureza, né, na Terra. E ainda tem as explorações de minerais, minérios da Terra, tudo isso. Ele é utilizado até para fazer verniz, tinta, pelo que eu pesquisei também, solda, abrasivos, várias questões nesse sentido, tá? Outro que tem são o quartzo, que são os cristais, né? Que nós conhecemos bastante, então eu trouxe aqui. E também a mica, né? A mica também muitos de nós conhecemos aí, certo? Então, continuando todo esse resfriamento, né? Ocorreu aí vapor de metais, e todos esses vapores de metais, tudo isso junto com enxofre, com betume, ferro, cobre, chumbo, né? Vários materiais aí fundindo, se espalhando pelas fissuras, foi infiltrando pelas fissuras, deram origem a veios e a filões, tá? Então, como que se chama assim? Um lago de fogo e enxofre. Então, eu imaginei alguma coisa, fui buscar alguma figura para vocês. Essas chuvas, né? Como? De que forma? Né? Então, esse estado, toda essa modificação, vários processos químicos, ferro, enxofre, cobre, como eu comentei, foram se infiltrando pelas fissuras, tá? E aí a superfície granítica lá do granito teve decomposições, foram ocasionando misturas e daí as transformações que nós temos até hoje, tá? E todo esse processo formaram o terreno primitivo, certo? Então, vamos dando continuidade. Bom, e aí, né? A superfície teve sucessivas decomposições. Então, sobre o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica, né? Várias camadas foram sendo depositadas, experimentou alternativas de composições. E aí produziram misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas, sem estratificação regular. Então, o que esse trecho está nos dizendo? Que foram feitas várias decomposições naquela camada granítica, daquela rocha dura, maciça, pesada, plana, aquela, né? E em cima dela foram feitas outras camadas, certo? Confusas, que não tinham uma estratificação regular. A granítica, sim,
ela é regular, ela permeia, ela envolve o globo terrestre inteiro, tá? Ela é uma das únicas camadas que se tem pelo globo terrestre todo. E depois, em cima dela, outras camadas foram, né, estratificando. Só que sem estratificação regular. A granítica é regular, como eu expliquei lá atrás. Ela é única, ela não tem camadas. E depois as outras, sim. E aqui também, com tudo isso, teve chuvas, tá? As águas, né? Tendo todo o processo de formação de chuva, questão de evaporização, né? E depois a chuva, acabaram por depositar tudo no nosso solo, tá? A água, que de novo, várias vezes, evaporização, chuva, evaporização pelo calor e chuva, né? O que começou a acontecer sucessivamente essas questões de chuva? Baixou a temperatura e aí permitiu ficar no solo o estado líquido, começou a ir encharcando o solo mais de água, tá? Então, começou a ter uma outra transformação aí na nossa Terra. E aqui, né, nós falamos, aqui é uma coluna geológica que mostra os vários períodos geológicos aqui, tá? Eu segui o nome e em amarelinho vocês vão ver, eu vou estar comentando as eras, né, que a geografia denomina, certo? Então nós temos o Arqueano, Proterozoico, Cambriano, e esses nomes nós vamos falar já já, do Paleozótico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, tá? E aí os milhões de anos da idade da Terra. Aqui as figurinhas vão nos dizer o que cada período, né, foi encontrado para a evolução, até chegarmos aqui, né? Homens, nós hoje aqui. Olha só a evolução de 4 milhões de anos atrás, certo? Então, nesse primeiro período, que foi esse verdadeiro caos, desses elementos desestabilizando, impossibilitando o surgimento de qualquer forma de vida vegetal aí, tá? Então, há uma estimativa que deve ter levado esse primeiro período aqui cerca de 1 milhão de anos, tá? Mais ou menos. E onde que nós vamos ver aqui, né? Essa parte de rocha mesmo, né? Bem arqueano. E vamos para o nosso próximo período, que é o período chamado de transição, ou era paleozoica, certo? Então, com todas aquelas, a espessura da crosta, né? A pequena espessura da crosta granítica, aí possibilitou que uma resistência, como era muito fina, a resistência era muito fraca, tá? E por ser fraca, ocorria o quê? Efervescência de matérias, certo? Escapava, extravasava as lavas interiores, tá? Então, toda a superfície do globo, nesse momento, nesse período de transição, conforme eu comentei das chuvas, tá? Era quase que totalmente coberta por águas e por águas pouco profundas. E por ser água pouco profunda, poderia ter o quê? Com certeza desigualdades, tá? Aparecer alguma coisa e tal. Eu trouxe essas figuras para nós podermos ter uma noção quando eu estava estudando, né? Como eu sempre falei para vocês, trazer algo para a gente tentar entrar nesse mundo e imaginar, tá? Como que era. E aqui também, com toda essa
modificação, todas essas transformações, mudou com certeza a atmosfera, tá? Apesar de ter uma temperatura forte ainda. Então, que foi progressivamente libertando o quê? Gases pesados, tá? Ácido carbônico, ação de chuvas, questão de temperatura quentes, tá? E como foi trabalhando, liberando, né, praticamente todos esses gases, chegou um momento que começou a permitir passagem dos primeiros raios de sol aí, para influenciar. Porque imagine então tudo isso muito que escuro, tudo muito assim, talvez a claridão, eu fiquei imaginando isso fosse pelo fogo, né? Pelos raios, coisas nesse sentido. Mas eu vou disponibilizar para vocês um link de um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem sobre a formação da Terra. Agora, com toda essa noção desse nosso estudo, do que nós estamos falando, vai ser diferente, porque eu já assisti, já tinha assistido, lido, mas nós vamos conseguir compreender de outra forma. Aliás, eu vou passar 2 vídeos. Bom, então, após formar esses terrenos de sedimento que a gente estava falando, surgiram os primeiros seres vivos. E quais que foram? O reino vegetal e, em seguida, o animal. Tá? Então, primeiro surgiram os vegetais, como os criptogamos, tá? Que hoje nós poderíamos dizer o que seria um criptogamos, que eu fui procurar, seria a samambaias, similar aí a samambaias que nós temos. Que acontece? Ela não tem o órgão de reprodução, ele é oculto, tá? Depois, assim, também vai ter as monocotilidôneas, tá? Que são essas monocotilidôneas? Elas têm algumas características. Mono vem de um, então que tem uma folha só, tá? Por exemplo, aqui que nem a do milho. A raiz é em formato de cabeleira, então quando nós tiramos grama, né? Se nós formos lá no quintal arrancar uma grama, aquelas gramas comuns, nós vamos perceber que o formato dela é desse daqui. Ela faz parte das monocotiledôneas, tá? Tem também, assim, feixes vascular dispersos. As folhas têm nervura. Sabe onde que nós vamos ver? Quem conhece um pé de milho, vocês vão ver que tem uns riscos, né? Nesse pé, nervura na folha paralela, tá? As peças florais também em número de três tipo folhas, 3 peças. E aí eu vou trazer por uma curiosidade, que isso não tem no livro não. A hora que eu estava buscando algumas figuras, eu encontrei que a orquídea ela é considerada monocotiledônea, tá? Só assim porque é uma flor linda, maravilhosa, né? Pétalas assim mais simples, certo? E tem as acotiledôneas, que são sem folhas, que só tem embrião, enfim. Então, tem também aqui no livro, nos fala dos líquens, fungos, cogumelos, musgos. E a vegetação inicial da Terra era tudo isso, tá? Bem rudimentar nesse sentido aí. Também tinham o que eles chamam, né, que nós chamamos de planta herbáceas, certo? Aí eu vi ali girassóis, essas graminhas aí são essas herbáceas, outras más. E quanto às árvores nesse período, elas só existiam mais das dos gêneros de palmeira, tá? Por quê? A haste, ela é semelhante às das ervas, né? Das herbáceas, nesse sentido, então só tinha palmeira, certo? Então, de reino vegetal, nós tínhamos isso e foi os primeiros de vida. É o que conseguia
se manter com todas essas transformações, com essa temperatura, com tudo isso que surgia lá. Aí surgiram então os primeiros animais que eram quais? Os marinhos, só tinham eles, tá? E tem, por exemplo, os zoófitos, que são animais que têm uma aparência de planta. São simples, são super rudimentares, né? Os polipeiros, o que são esses polipeiros? Eles têm uma formação calcária, tá? E até questões elaboradas como tipo colônias, tá? Eles vivem instalados nas cavidades, na onde eles se formam, e é onde que originam o que nós conhecemos aí de recifes, costeiros, de barreiras. Também como animais, os radiários, né? Olha que bonitinho, redondinho. São animais invertebrados que têm os órgãos dispostos assim simetricamente entre eles em torno de um eixo, tá? Esses são os radiários. Também, bom, mais tarde também apareceram os crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Então, eles foram se modificando, isso através de estudos arqueológicos e sim paleontológicos, né? Foram detectados. Então, essas espécies não existem, com certeza as que já tem são inconsequências dessas daí, né? Só para nós termos uma noção, uma visão de como que possivelmente eles seriam. Também tinham, então, sobre o império do calor, da umidade, em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio, tudo isso estava interferindo. A respiração dos animais terrestres, mas necessários às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante. Ao mesmo tempo, que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros. Essas plantas antigamente acabaram atingindo altura e grossuras prodigiosas. Hoje são mais rasteiras, são mais simples, mas naquela época o momento, né, esses ácidos, esses gases, tudo isso propiciavam um desenvolvimento muito maior, como, por exemplo, os licopódios, que é citado aí, tá? Então, as cavalinhas, certo? Havia então florestas como assim de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura, tá? Esses licopódios aí, desse porte, a cavalinha, tinha essas cavalinhas que são essas hastes aí de 4, 5 metros de altura. Hoje essas cavalinhas não passam de 1 metro, né? E aí uma infinidade, como se fala até de floresta, de espécies que não existem mais, tá? E aí, no final desse período, começa a aparecer algumas árvores do gênero que nós conhecemos hoje, né? Que são aqueles pinheirinhos que são chamados de conífero, certo? Bom, então, com o deslocamento dessas águas, com tudo isso acontecendo, começaram a produzir esse monte de árvore, desses vegetais, massas de vegetais, foram encobrindo também esses sedimentos, essas partes dos terrenos, tá? Bom, e aí começaram a ter assim, vegetações, né? Muitas gerações de vegetais alternativas aí que foram renovando, então foram mexendo bastante aí nessa parte do terreno. Porém, o mesmo, como se fala aí, não se deu com os animais, por serem aquáticos. Eles não estavam
sujeitos a essas alternativas. E vamos ver um pouquinho o que acabou acontecendo, tá? Então, esses acumulados, esses substratos, tudo isso que vai acontecendo formar uma camada de grande espessura que com a ação do calor, da umidade, da pressão, né? Diversos agentes químicos, ácidos, como nós já comentamos, né? Todos esses materiais sofreram uma fermentação que acabou convertendo em quê? Tá? Em hulha. As minas de hulha, que até hoje nós encontramos, são produto direto da decomposição desses acervos, desses vegetais que foram acumulados ali. E por isso que elas são encontradas em quase todas as regiões. Olha só que interessante. Hulha também é como se fosse um carvão, ela é carvão de pedra, tá? Então aqui uma pedra maior que eu trouxe e essa daqui. Bom, eu trouxe aqui por uma curiosidade a figura da Baía de Fundy, que fica na Nova Escócia. Por quê? Lá na nota do nosso livro, fala que o senhor Lyell, um geólogo britânico, encontrou nessa baía uma camada de hulha de espessura, imaginem só, de 400 metros. Só para nós termos ideia, o que é aquela formação, né, de todos esses vegetais, 400 metros, e tinha 68 níveis, né, camadas diferentes. E o que mais que ele encontrou, né, nessas escavações? Ele encontrou traços de solo, de florestas, aquele monte de vegetação, como nós vimos, né? E principalmente árvores e troncos estavam guarnecidos do que? De suas raízes nessa escavação. Quando eu fui procurar, né, essa figura dessa Baía de Fundy, buscar, porque eu fiquei curiosa para conhecer, por isso que eu trouxe até um pouquinho para vocês. Parece-me que ela é até um ponto turístico e ela é onde que tem uma maior assim oscilação da maré. Tem alguma coisa aí bem interessante, tá bom? Que é o período secundário chamado, né, era mesozoica. Então eu trago às vezes alguma figura similar para a gente ter alguma ideia. Então, nesse período desaparecem a vegetação colossal, aquela anterior que eu acabei de passar, né? E os animais que caracterizam essa época, e os animais, porque as condições atmosféricas aqui já não são as mesmas que aquelas. E aí teve um monte do quê? De cataclismos, desses processos da natureza, calor, gás, etc., como eu já comentei bastante. E tudo isso foi acabando, tá? Com tudo que tinha vida na Terra. Provavelmente, as causas de tudo isso é a questão das erupções que derramavam sobre os solos, os vulcões, né? As grandes quantidades de lavas, enfim, por causa das mudanças aí que tinha. Então, o que acontece nesse período secundário? Ele é um período que se caracteriza no aspecto mineral, né? Por numerosas e fortes camadas que vão mostrar uma formação lenta no seio das águas e marcando diferentes épocas aí nossa. Então aqui nós vamos perceber pela vegetação, é menos rápida, ela é menos colossal que a outra, tá? Em virtude de diminuir o calor, a umidade, a atmosfera, como nós vimos. As plantas aqui são mais herbáceas, polpudas,
tá? Um caule mais lenhoso. E aí surgem as primeiras árvores propriamente dita, certo? E quanto ao reino animal, continuavam aquáticos, passando. Aqui nós vamos falar muito de anfíbios, tá? Que desenvolveram-se mais assim no mar, né? Conchas, peixes, com uma organização mais aperfeiçoada, tá? Então é aí que surgiram os répteis marinhos e muitos dos tipos monstruosos que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Um detalhe. Eu falei do reino vegetal e tô repetindo do reino animal. Esses períodos aqui, não, eu vou comentar no último slide, não tinha o homem. Não tinha como nós sobrevivermos, né? Com todo esse clima, com todos esses terrenos, sobrevivência, alimentação, várias outras coisas. Olha só, quantos milhões de anos para nós surgirmos, ok? Vamos então ver os anfíbios aí monstruosos desse período secundário. Então tinha o ictiosauro, tá? É uma espécie de um peixe largato que chegava a ter 10 metros de comprimento, mandíbula bem grande, alongada, né? Tinha aqui em torno, o livro fala aí para nós, 180 dentes, lembrava um pouco um crocodilo, sem couraças escamosas, seus olhos tinha o volume de uma cabeça de um homem. Olha só, imagine o tamanho desse bicho, tá? Possuía barbatanas aqui, ó, que nós estamos vendo, né, como a baleia. E que essas barbatanas acontecia o quê? Expelia também água nas aberturas próprias para isso. O plesiosauro é um réptil marinho, tão grande como o ictiosauro. Ele tinha um pescoço longo, se dobrava como um cisne, a cabeça para lá e para cá, dava uma. Eu peguei essa figura para mostrar um pouquinho mais, tá vendo aqui? Olha a cabeça. Dava uma aparência enorme de serpente, uma serpente, olha aqui, ligada a um corpo, né? De tartaruga. Essa figurinha aqui mostra um pouquinho mais, olha aqui a cabeça e esse corpo aqui mais de tartaruga. Tinha uma cabeça como se fosse um lagarto, aqui já dá para nós vermos um pouquinho maior, os dentes de crocodilo. Essa pele devia ser lisa, tá? Porquanto não se descobriu nenhum vestígio de escamas, certo? Aqui é o teleossauro. Ele tem mais uma aparência de um crocodilo. Olha aqui, né? Meio que estranho, mas os crocodilos atuais, pensando nisso, tá? Ele tinha uma couraça escamosa. Aqui já dá para perceber um pouquinho mais por aqui, né? Assim. E vivia na água e em terra, nos dois ambientes, tá? Ele tinha em torno de 10 metros, 3 ou 4, podemos ver mais ou menos por aqui, só da cabeça. E a boca dele, eu acho que aqui não é a boca aberta não, mas a boca dele é uma abertura de 2 metros, imagina isso daí, né? Bem tenebroso. O megalossauro é um grande lagarto, é uma espécie aí de crocodilo, 14 a 15 metros de comprimento, carnívoro. Ele se nutria então do quê? Dos répteis, de pequenos crocodilos, de tartarugas. Então aí já estão citando tartaruga, sinal de que já tinha, né? Ele tinha uma mandíbula bem forte aí, em forma de lâminas, né? Ele recurvava para trás, para frente,
certo? E é para ele ter a garra e a presa aqui do alimento, tipo, para não se desprender dele, tá? O iguanodonte é o maior dos lagartos que já apareceu na Terra. Ele tinha de 20 a 25 metros, tá? Então aqui ele tinha de 20 a 25 metros da cabeça até a extremidade aqui da cauda, né? Semelhante a um iguano, ele tinha sobre o focinho um chifre ósseo, aqui talvez não dê para nós vermos muito bem, tá? Então, só para nós termos uma ideia. E por fim aí, o pterodátilo. Esse animal, sim, até o próprio livro fala, é um animal bem estranho. É de um tamanho de um cisne, mas ele voava, tá? E tem um corpo, né, do pássaro aí pela cabeça, ele tinha uma aparência do pássaro pela cabeça, do morcego pela membrana, pelas asas aqui, né? E que ele religava os dedos aqui, ó, atrás, religando todos esses dedos dele, né? Essa membrana servia de paraquedas. O próprio livro fala isso sobre quando ele estava tentando, né, pegar uma presa, né? Quando ele se jogava do alto de uma árvore para um rochedo, não tinha aí, como se fala, não possui bico córneo, né, como o dos pássaros, mas da sua mandíbula, certo? Então, assim, o grande número de camadas, o que se fala desse período, ele é um período que teve uma longevidade muito grande, né? E foi muito importante, que desenvolveu consideravelmente para nós a vida animal, né? Olha quanta evolução que teve. Porque nós percebemos que nos anteriores foi mais vegetal, ainda que nós falamos ali das hulhas, que a decomposição de vários vegetais formando as hulhas, e aqui já começa muito forte a vida animal, né? Permitindo até que muitos desses aí vivessem na terra. Então, encerrando esse período, desapareceu os grandes répteis aquáticos. Teve extinção deles. E aí nós vamos partir para o próximo período, que é o terciário. Então, o período terciário é a era aí também chamada Cenozoica. Então, iniciou esse período com uma destruição quase total dos seres vivos da outra era, tá? E depois, sucessivamente, devagarzinho, foram aparecendo novas espécies, mais organizados, mais perfeitos. Por quê? Também a atmosfera, todo aquele processo da Terra foi se modificando, aparecendo novas vidas, novas vegetais, novos animais que vieram em consequência e transformação para essa dos anteriores, tá? Então, esses animais, esses vegetais começam a se adaptar mais a essa natureza, a esse meio, né, chamados a viver. As figuras aqui já são até um pouco diferentes. E por que tudo isso ocorreu, tá? Durante essa fase, devido a uma maior espessura da crosta terrestre, aquela pressão anterior, né, que ocasionou erupções sucessivas de todos os pontos do globo, né, formando os picos, as cadeias de montanhas, os planaltos, as planícies, acomodou-se as águas nos locais como aqui. Por isso que eu quis trazer até essa figura aqui para nós, porque aí eu comecei a imaginar entrar o que eu poderia trazer um pouco mais de concreto para vocês, né? Planaltos, planícies, montanhas, ilhas, né? E tudo isso vai trazendo junto o quê? Vidas, né?
Então, essas cadeias de montanhas, certo? Árvores, trazendo mais no reino vegetal, animal, tá? As camadas de calcário no topo das montanhas também, né? E assim vão surgindo várias coisas como em todo esse desenvolvimento que nós acabamos, né, percebendo, certo? Bom, algumas dessas espécies aqui, nós vamos ver que nesse período terciário surgiram os mamíferos, os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, os paleotérios, os dinotérios, os mastodontes, os mamutes. Olha a importância que já começa aí o reino, mais os mamíferos, tá? Então, nesse período também surgiu o quê? Pássaros, a maioria dos animais aí, né? Então, algumas dessas espécies sobreviveram a todo aquele cataclismos, né, posteriores e que eles perduram até hoje. Outras camadas também compostas de animais antediluvianos desapareceram ou foram substituindo as espécies, né, por algo aí menos pesado, menos maciço, algo mais elaborado, tá? Aí vem a era do período diluviano, tá? Essa era corresponde ao Pleistoceno, tá? Então, o que aconteceu aqui? Caracterizou-se, o próprio nome está falando, pela ocorrência de um dilúvio universal. Onde, olha por essa figura que eu tentei tirar também, uma imensidade de espécies através desse dilúvio foram destruídas. As águas foram invadindo o continente, arrastando terra, rochedo, derrubando florestas seculares. Aí, então, tudo aquilo que foi construído, lindo e maravilhoso na era anterior, com o dilúvio que tudo isso foi se transformando. E foram formando de novo o quê? Depósitos. Depósitos do terreno que eles chamam de terrenos diluvianos. Certo? Porque é o que sobrou. Acabou o dilúvio e aí. Então, deslocaram rochedos das montanhas por centenas, milhares de quilômetros e surgiram aí planícies, né? Os blocos, que é um tipo de um bloco errático, também os aerótidos, tá? Aerólitos, desculpa. Aerólitos, que são esses daqui, tá? Que às vezes vem que esses aerólitos, eles vêm de meteoros, coisas assim. Mas tem um detalhe nessa era também, que aconteceu o congelamento dos polos, tá? E como que se descobriu isso? Por elefantes e mamutes congelados, tá? Por que sabe que aconteceu esse congelamento dos polos e por onde eles foram encontrados, né? Na parte superior e inferior ali, né? Nos polos da Terra. E se esse fenômeno tivesse sido devagar, gradual, esses animais eles teriam tido tempo de se retirar e ir para regiões mais quentes, mas não, tá? Ficaram ali congelados e foram congelados. Então aqui às vezes fala que essa é a era do gelo, tá? Por causa disso. E supõe-se que esse cataclismo, todo esse congelamento foi causado por uma brusca mudança da inclinação do eixo da Terra, fazendo com que as águas se jogassem sobre as terras. Então aí alguns animais tentando escapar das fúrias dessas águas ocuparam cavernas,
fendas, lugares altos, arbustos, com certeza tentaram buscar se salvar, tá? E ficaram, às vezes, assim, imagina, né? Possivelmente morreram aí afogados, ou às vezes eles estavam juntos aí e ocasionando de grande quantidade de ossadas, né? Como aqui nessa caverna de ossadas. E eu peguei essa foto aqui, essa caverna, ela fica lá no México. Ela é a maior caverna, ela é chamada maior caverna do mundo inundada aí, né? De aí que a gente fala desses ossos. Por isso que, né? E revela, até nesse artigo que eu peguei nessa busca, fala que revela a ossada da era do gelo. Por isso que eu comentei. Bom, e por fim, chegamos ao período pós-diluviano ou atual, que é o que nós vivemos hoje, né? E ele é muito marcado pelo nascimento do homem. O que acontece então aí? Após tudo isso, equilíbrio, né? Com toda essa superfície, tudo isso mais estável, com ar mais puro, apropriado para os órgãos mais delicados, como até do próprio homem nosso, de outros animais, de outros vegetais, que com certeza não conseguiriam estar nas outras eras, nos outros períodos, como nós homens, tá? Então, aí o sol brilhando muito mais, espalhando um calor menos sufocante, mais como vivificador. Então, a terra começa, né, a povoar de animais menos ferozes. Quando nós vimos essas figuras ali atrás daqueles, ai, boca, tamanho de 20, 25, 30, a boca abre com 2 metros, são verdadeiros monstros. Então, animais mais delicados, menos ferozes, mais sociáveis, né? Ressurgindo a vida vegetal, que proporcione o que? O alimento para todos nós, mais suculente, até as plantas, as árvores, as águas menos com todos os gases, aquelas coisas, para alimentar, né? Esse reino vegetal, esse reino animal, certo? Então, tudo, enfim, nesse lindo e maravilhoso planeta estava preparado para quem? O novo hóspede. E quem que é o novo hóspede que viria habitar esse planeta lindo e maravilhoso, né? Apareceu então o homem, que é o último ser da criação, aquele que, né, tem inteligência, concorre a nossa inteligência, né? Aí para o nosso progresso, ok? E aí, no finalzinho, o livro fala: o homem só teria existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? Eu já até acabei respondendo, né? Eu não me aguentei. Então, aqui o período quaternário, a figura, até aqui a figura da bandeira do Brasil, o homem aqui, por tantas transformações para chegar no que é hoje, e sabemos que muitas transformações estão por vir ou virão, né? Pela nossa, falamos aí da transição planetária, mudança de tempo, temperatura, vamos continuar, né? A evolução do mundo. Acredito que sempre é para melhor. Mas por que eu coloquei essa pergunta? Que não foram encontrados vestígios humanos nas camadas dos períodos primários e secundários, tá? Não tinha condições de vida para um ser humano lá, ok? O que eles falam que poderia ter vestígios num período antediluviano, tá? Bem ali no finalzinho.
tá? Pode ser que o homem tenha precedido o grande cataclismo, tudo isso do período antediluviano. Tem algumas pesquisas hoje, tá? Do macaco naquela época, certo? Porém, descobertas que parecem confirmar a do homem. Isso é o que o livro, até o livro A Gênese diz, e vamos continuar e talvez mais para frente tenhamos a maior certeza, né? É a pesquisa, é a ciência, é tudo que nós já conversamos desde lá do início, tá? Com quer que seja que tenha um homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que, finalizando aí a última parte do nosso livro, o seu papel humanitário, ser mais, né, relacional com os outros, né, só nesse período pós-diluviano que começou a esboçar-se. Então, portanto, considerar caracterizado a sua presença esse período. Então, esse período diluviano, ele se caracteriza por onde? Pelo homem, certo? Bom, finalizamos o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, que eu possa ter passado um conhecimento, um esclarecimento através dessas figuras, de tudo isso, né, com muito carinho, para nós podermos compreender como que foi, ou tentar imaginar muito assim, sutilmente, como que foram esses períodos aí. Então, nós chegamos ao final desse estudo, do item 19 ao 49 do capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Peço para vocês lerem, reverem, assistirem aos vídeos que eu vou passar, complementando aí para vocês. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo, certo? E a semana que vem estaremos por aqui para estudar o capítulo 8, Teoria sobre a Formação da Terra, e até breve.